Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Horas. Notícias com Carla Jorge de Carvalho. O óbito do soldado português morto em combate na Ucrânia pode levar 20 anos a ser oficialmente declarado. A mãe de Jerónimo Guerreiro queixa-se da falta de apoio e respostas. O governo garante que está a acompanhar o caso, mas revela que ainda não foi possível identificar nem recuperar o corpo. Jerónimo Guerreiro tinha 23 anos, foi para a Ucrânia em 2022, depois de se juntar à Legião Internacional, uma unidade militar de soldados voluntários criada por Volodymyr Zelensky. Morreu em combate há praticamente um ano, maio de 2025. Passado todo este tempo, o governo português confirma à Rádio Observador que o corpo ainda está por identificar, pelo que ainda não foi repatriado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros garante ainda assim que continua a acompanhar o caso e a dar apoio à família, mas a mãe desmente esta versão e, Teresa Freires, o processo jurídico pode prolongar-se por 20 anos. O advogado Miguel Matias explica que enquanto não há um corpo, não há certidão de óbito, pelo que, do ponto de vista legal e jurídico, Jerónimo Guerreiro continua vivo e o processo pode arrastar-se por um longo período. Estamos a falar de uma situação que pode, passado tempo, que serão 20 anos, poderá requerer essa declaração da morte presumida. É uma declaração judicial que tem que ser requerida para o efeito. Isto poderá ter implicações a vários níveis, nomeadamente patrimonial. Poderá haver aqui implicações que são graves e que, infelizmente, não há certezas que permitam determinar uma certeza de uma morte com a produção dos efeitos jurídicos todos da morte. Jerónimo Guerreiro tinha sido militar paraquedista no Exército Português e era bombeiro voluntário na zona de Lisboa. Foi para a Ucrânia lutar contra a Rússia depois de se juntar à Legião Internacional. Morreu no dia 29 de maio de 2025. Na altura, o governo português admitiu dificuldades em recuperar o corpo, que estava numa zona de combate. À Rádio Observador, o Ministério dos Negócios Estrangeiros garante que, em conjunto com a Embaixada de Portugal na Ucrânia, tem acompanhado o caso e mantido contacto ativo e permanente com as autoridades ucranianas. O governo afirma também que tem garantido todo o apoio possível à família. Mas a mãe de Jerónimo Guerreiro, Cristina Jesus, tem outra versão. Fala em mentiras. Queixa-se de falta de apoio e respostas por parte das autoridades portuguesas. Diz que há 9 meses que não é contactada. Já tentou via governo e Embaixada de Portugal em Kiev e nada. Diz também que passa a vida a tentar contactar a Legião Internacional sem sucesso. Cristina Jesus adianta à Rádio Observador que já pediu ajuda à Presidência da República, mas que uma vez mais não obteve resposta. Teresa Freire, com o caso do soldado português que morreu em combate na zona de Kupiansk, na Ucrânia, há um ano. O governo adianta ainda à Rádio Observador que foi sugerido à família de Jerónimo Guerreiro o contacto com uma fundação norte-americana especializada no apoio jurídico a familiares de pessoas desaparecidas em combate. Este é o tema do Onde Para o Caso de hoje, um programa para ouvir depois do Jornal das 5 da tarde. O convidado é o especialista em defesa Rui Vilar, que vai falar sobre o lado diplomático deste tipo de operações. O ministro dos Negócios Estrangeiros mantém que os Estados Unidos cumprem as condições impostas por Portugal para o uso da base das lajes. Paulo Rangel reforça também que Portugal não apoia o conflito no Médio Oriente. O ministro dos Negócios Estrangeiros não responde diretamente se a guerra é legítima ou não, mas fala num conflito difícil que precisa de um cessar-fogo prolongado. Em entrevista à RTP, Paulo Rangel repete que Portugal não subscreve este conflito, mas admite que o Irão representa uma ameaça. A nossa posição é claramente que nós não estamos envolvidos neste conflito e, portanto, que este conflito, de facto, tem contornos que o tornam, sob o ponto de vista dos vários valores internacionais, um conflito difícil. Porquê? Porque, é legítimo e não, injusto. repare, porque temos que também olhar para o Irão. O Irão é, de facto, uma ameaça que ficou comprovada com o próprio andar do conflito.
Quanto à base militar das Lajes, nos Açores, o Ministro dos Negócios Estrangeiros mantém que os Estados Unidos estão a cumprir as condições impostas por Portugal e fala até numa utilização residual. Paulo Rangel acredita também que os Estados Unidos não têm motivos para considerar Portugal um aliado pouco fiável na NATO. Cerca de 7 meses depois do acidente com o elevador da Glória, o funicular da Graça, em Lisboa, volta esta manhã a funcionar. Foi um dos equipamentos da cidade encerrados na sequência da tragédia que fez 16 mortos. Começa a funcionar daqui a 1 hora, a partir das 9 da manhã, vai ser até às 5 da tarde. A Câmara de Lisboa suspendeu o funcionamento dos ascensores da Bica e do Lavra e também do funicular da Graça para a verificação das condições de segurança, isto logo após o descarrilamento do elevador da Glória. Foi em setembro do ano passado. Agora, em comunicado, a Carris anuncia a reabertura do funicular da Graça, garante que este equipamento cumpre todos os requisitos do IMT, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes. O funicular da Graça assegura o percurso entre a Moraria e a Graça, tem uma via única, transporta ao máximo de 14 pessoas numa viagem de cerca de minuto e meio. 8h05, já a seguir momentos de glória. Primeiro, Carla, que outras notícias merecem destaque? A A1 está cortada no sentido norte-sul na zona de Coimbra por causa de um acidente entre 3 veículos pesados. A Proteção Civil diz que o acidente causou um ferido ligeiro. A estrada está interrompida para a remoção de veículos e a limpeza da via. O Instituto de Apoio à Criança recebeu mais de 600 denúncias de violência contra crianças em 2025. É uma subida de mais de 200 denúncias face ao ano anterior. A maioria das vítimas são raparigas. Destacam-se sobretudo os maus tratos dentro das famílias. Há também casos de abuso sexual, negligência e abandono. A Comissão Política Nacional do PS reúne-se esta noite em Lisboa, depois da reeleição de José Luís Carneiro como secretário-geral. De recordar que o ex-ministro Duarte Cordeiro recusou fazer parte deste órgão e numa altura também em que Pedro Nuno Santos voltou ao Parlamento, Carneiro já recusou a ideia de ter uma oposição interna não assumida. O Sporting empatou 2-2 com o Tondela em Alvalade. Com este resultado está matematicamente fora da luta pelo título. Fica também complicada a luta pelo segundo lugar com o Benfica. Hoje a Liga Europa, com o Sporting de Braga em destaque, vai receber o Friburgo da Alemanha no arranque das meias finais e vai tentar repetir o feito de há 15 anos, quando chegou à final. O jogo começa às 8 da noite, vai ter relato e comentários aqui na Rádio Observador.